Olá, como vocês estão do lado daí? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vai sair essa semana, de segunda a domingo, em que a gente vai tratar sobre assuntos que percorrem a vida da mulher branca, da mulher negra, da história da mulher, e enfim, de vários modos e linguagens possíveis. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre um livro que é chamado A Bíblia do Feminismo, que é O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. E eu vou explicar um pouco sobre o que se trata, quem é Simone e o porquê esse livro é tão importante para a gente começar a entender o feminismo. A Simone é uma filósofa contemporânea existencialista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Simone acredita que o ser, ele não nasce, mas sim que o ser se torna-se. E daí que vem aquela frase bem famosa que você com certeza já ouviu sem querer ou por querer, que fala: a mulher não nasce mulher, torna-se. Na íntegra está escrito assim: não se nasce mulher, torna-se mulher. Significa que o ser, ele não nasce, mas sim ele vai sendo construído e constituído pelo que a sociedade impõe para ele, ou pelo que o meio social dele leva ele a fazer. A gente vai começar falando sobre o período da guerra e do pós-guerra, para entender como era a relação das mulheres naquelas épocas. A Simone, ela fala muito sobre isso porque ela vem dessa época e ela vem estudar o porquê as mulheres, elas são tão controladas pelos homens, porque a gente sempre teve e ainda tem essa relação com o sexo masculino sendo melhor, maior, se sobrepondo sobre as mulheres. Durante a guerra, as mulheres elas foram usadas e encorajadas a participar. Quando os homens iam para a Força Armada e iam lutar, elas foram encorajadas por uma coisa que é bem conhecida e acho que você já viu. Tem um pôster que define essa época, que é aquele "We can do it", sabe? As mulheres elas eram encorajadas a trabalhar em empregos, em lugares que antes eram só ocupados por homens. E elas começam a ocupar esses lugares. No pós-guerra, as coisas mudam muito. E é aí que a segunda onda do feminismo vai entrar e a Simone vai começar a mostrar o porquê que a mulher começou a se perguntar sobre o papel dela naquela sociedade. A Simone fala que o grande problema é que durante a guerra foi dado um gostinho às mulheres da liberdade, daquilo que elas poderiam fazer. E foi mostrado para elas que elas conseguiriam sim ter papéis e ocupar cargos assim como os homens, já que eles estavam na guerra. E por que tirar isso no pós-guerra? Após a guerra, houve muitos problemas sociais e diminuiu muito a taxa de população, ou seja, o governo quer que a população aumente. Com isso, começa vários planos governamentais. E é óbvio que a mulher ela vai ser levada a ser a pessoa que empenhe, né, que tenha esse papel no centro dessa história. A mulher, então, ela é levada a ter que procriar para que a sociedade continue. Só que a mulher, ela sentiu o gosto da liberdade. Ela sentiu que ela poderia muito mais do que ser uma mulher do lar, uma mulher que cuidava, uma mulher que estava ali para prover para o marido. E essa mulher, ela começa a pensar sobre isso e nessas questões. Porém, o Estado começa alguns planos para que se instaure essa ideia de família, de a mulher tem que cuidar do lar e tem que prover mais filhos para o Estado. Uma dessas iniciativas do governo é uma bolsa que vai ser dada para a família conforme ela for tendo filhos. Então, a família que tem filhos ganha uma bolsa auxílio de dinheiro, né? Para que, por conta desses filhos que, enfim, tá ajudando o Estado. Ou seja, a mulher, ela é colocada à mercê de tudo, até da política. Em 1944, acontece um marco muito importante. As mulheres conseguem o direito ao voto. Em 1946, as mulheres conseguem os direitos iguais aos homens. Mas por que não deu certo? Pós-guerra, é claro que a mulher é colocada como uma força reprodutiva e não produtiva. Então o que ela tem que fazer no pós-guerra é reproduzir e não produzir como o homem. O homem continua sendo a força produtiva da casa e a mulher a força reprodutiva.
A Simone ela fala que um dos mecanismos que a gente pode ter para quebrar esse paradoxo que continua acontecendo é que a mulher trabalhe. Com a mulher trabalhando, ela vai ter uma independência financeira. Ela tem uma independência de pensamento, de decidir o que ela quer fazer e afins. A mulher começa a pensar. O grande problema que acontecia naquela época e acontece até hoje, e que nós ainda discutimos sobre isso, é que a mulher, ela tem uma coisa que a Simone chama de duplo trabalho ou de trabalho clandestino. A mulher, ela é obrigada a trabalhar fora de casa e dentro de casa. O grande problema é que a mulher trabalhando dentro de casa, ela não recebia absolutamente nada. E além disso, ela ainda ficava à mercê do marido. Ela não tinha dinheiro para fazer o que ela queria e o dinheiro provia dele, ou seja, ele mandava na situação. Agora para pensar quantas pessoas você já não viu fazendo isso até hoje. Pois é. Eu acho que o que mais me dói lendo essas literaturas, lendo esses filósofos, lendo essas histórias ou vendo essas histórias, é que a gente vê que muita coisa que acontecia antes acontece e se repete até os dias atuais. E por que acontece até os dias atuais? A Simone instaura essa ideia, muitas mulheres pensam como a Simone nessa época, começam a trabalhar, mas elas têm esse problema do trabalho clandestino. Algumas continuam trabalhando só no lar e continuam à mercê do homem. Essa é a ideia instaurada de que a mulher tem que ser a mulher do lar e o homem que provê a comida, o dinheiro para o lar. Ele mexe muito com as pessoas naquela época e mexe muito com as pessoas até hoje. E aí a Simone vai terminar estudando o porquê e como a gente faz para quebrar esse sistema tão machista que continua impondo que a mulher seja menor que ele e que muitas vezes a mulher, mesmo ela sabendo de tudo isso, mesmo ela estudando de tudo isso, esse sistema ainda acaba barrando a mulher. Ela vai falar que o problema, e é onde a gente na verdade tem que quebrar, tá na base. O problema tá na sociedade. Por isso a frase do começo do vídeo, não nasce mulher, torna-se mulher, é tão importante. A Simone vai dizer pra gente que você não nasce mulher. O seu meio torna-se mulher. Torna-se, faz você tornar-se mulher. Então, se você tem um meio que fala que você tem que trabalhar, que você tem que estudar, que você não pode ser dependente de um homem nem de uma outra pessoa, você vai se tornar uma mulher que questiona, que pensa, que luta, não só por você, mas por outras. Mas se o seu meio diz pra você que você é uma mulher que tem que estar dentro de casa e que você tem que cuidar dos filhos e que você tem que abdicar das suas vontades para um bem maior com o qual você veio, que é o de reproduzir, você infelizmente vai acabar seguindo isso. E quebrar isso é algo muito difícil, mas que felizmente muitas pessoas acabam fazendo. Mas não é um processo fácil, até porque você vai estar lutando contra você, contra a sociedade, que te impôs isso desde o começo, por isso que você acredita nisso, que isso é certo, e várias outras questões. O mais importante é que em nenhum momento desse vídeo, ou de vários outros vídeos sobre feminismo e sobre a Simone, ou sobre correntes feministas, ninguém nunca fala que é errado você querer ter filhos e ser uma mulher do lar. Isso não é errado. A questão é o porquê você quer isso. O mais importante é você ter uma consciência sobre isso, do porquê você quer formar uma família, porquê você quer ter filho. É porque você tem essa motivação e você realmente quer ou é porque te puseram desde pequeno. É isso que a Simone ela nos traz essa reflexão nesse livro e faz a gente buscar e tentar se ajudar a quebrar a base, que é a parte que acaba nos movendo a fazer coisas que nós somos obrigadas e várias outras coisas que a estrutura acaba nos levando a fazer sem nós ao menos querermos de verdade. Bem, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilham, comentem, passem para as amigas mulheres. É muito importante falar sobre a Simone, mas também é muito importante nós termos noção de que a Simone vai trazer pra gente um feminismo bem branco, da época em que, enfim, ela estava vivendo na França, ela é uma francesa, e a gente tem que falar sobre o outro lado do feminismo, que é o feminismo negro, e que vai ser o nosso próximo vídeo. Então, tchau e até o próximo vídeo.